ainda dessa de Queiroz e ainda deste mesmo volume de contos editados por Livros do Brasil, um conto muito conhecido através das gerações, mas que talvez que esta última geração em Portugal não conheça na sua generalidade, que se chama Suave Milagre. Nesse tempo, Jesus ainda se não afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberíade. Mas a nova dos seus milagres penetrara já até Enganim, cidade rica, de muralhas fortes, entre olivais e vinhedos, no país de Isacar. Uma tarde, um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos e as aldeias da Galileia, predizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os males humanos. E enquanto descansava sentado à beira da fonte dos vergéis, contou ainda que esse rabi, na estrada de Magdala, sarara da lepra o servo de um decurião romano, só com estender sobre ele a sombra das suas mãos. E que noutra manhã, atravessando numa barca para a terra dos Genazenos, onde começara a colheita do bálsamo, ressuscitara a filha de Jara, homem considerável e douto que comentava os livros na sinagoga. E como em redor assombrados, ceareiros, pastores e as mulheres trigueiras com a bilha no ombro lhe perguntassem se esse era em verdade o Messias de Judeia, e se diante dele refulgia a espada de fogo, e se o ladeavam caminhando como as sombras de duas torres, as sombras de Gog e de Magog, o homem, sem mesmo beber daquela água tão fria de que bebera Josué, apanhou o cajado, sacudiu os cabelos e meteu pensativamente por sob o aqueduto, logo sumido na espessura das amendoeiras em flor. Mas uma esperança deliciosa como o orvalho nos meses em que canta a cigarra refrescou as almas simples. Logo por toda a campina que verdeja até Ascalon, o arado pareceu mais brando de enterrar, mais leve de mover a pedra do lagar. As crianças, colhendo ramos de anémonas, espreitavam pelos caminhos, se além da esquina do muro ou de sob o sicômoro não surgiria uma claridade. E nos bancos de pedra às portas da cidade, os velhos, correndo os dedos pelos fios das barbas, já não desenrolavam, com tão sapiente certeza, os ditames antigos. Ora, então vivia em Enganim um velho, por nome Obed, de uma família pontifical da Samaria, que sacrificara nas aras do monte Ebal, senhor de fartos rebanhos e de fartas vinhas, e com o coração tão cheio de orvalho como o seu celeiro de trigo. Mas um vento árido e abrasado, esse vento de desolação que ao mando do Senhor sopra das turvas terras de Assur, matara as reses mais gordas, e pelas encostas onde as suas vinhas se enroscavam ao olmo e se estiravam na latada airosa, só deixara em torno dos olmos e pilares despidos, sarmentos, cepas mirradas e a parra roída de crespa ferrugem. E Obed, agachado à soleira da sua porta, com a ponta do manto sobre a face, palpava a poeira, lamentava a velhice, ruminava queixumes contra um Deus cruel. Teremos de ficar por aqui, caros ouvintes. Continuamos amanhã a leitura deste conto de Eça de Queiroz. Continuação do conto de Eça de Queiroz, Suave Milagre. Apenas ouvira, porém, desse novo rabi da Galileia que alimentava as multidões, amedrontava os demónios e emendava todas as desventuras, Obed, homem lido que viajara na Fenícia, logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros, tão costumados na Palestina, como Apolónio, o rabi Ben Dossa ou Simão o Subtil. Esses, mesmo nas noites tenebrosas, conversam com as estrelas, para eles sempre claras e fáceis nos seus segredos. Agarram entre os dedos as sombras das árvores, que conduzem como toldos benéficos para cima das eiras, à hora da sesta.
Jesus da Galileia, mais novo, com magias mais viçosas de certo, se ele largamente me pagasse, sustaria a mortandade dos seus gados, reverdeceria os seus vinhedos. Então Obed ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galileia o rabi novo. Com promessas de dinheiros ou alfaias, o trouxessem a Engamim, no país de Assacar. Os servos apertaram os cinturões de couro e largaram pela estrada das caravanas, que, costeando o lago, se estende até Damasco. Uma tarde avistaram sobre o poente, vermelho como uma romã muito madura, as neves finas do monte Hermon. Depois, na frescura de uma manhã macia, o lago de Tiberíades resplandeceu diante deles, transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, de densos vergéis, de rochas de pófiro e de alvos terraços por entre os palmares, sob o vôo das rolas. Um pescador que desmarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva, assombreado de aloendros, escutou sorrindo os servos. O rabi de Nazaré! Oh, desde o mês de Giar, o rabi descera com os seus discípulos para os lados para onde o Jordão leva as águas. Os servos, correndo, seguiram pelas margens do rio até adiante do vale. Um homem da tribo dos Essénios, todo vestido de linho branco, apanhava lentamente ervas salutares pela beira da água, com um cordeirinho branco ao colo. Os servos humildemente saudaram-no, porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro e cândido como as suas vestes, cada manhã lavadas em tanques purificados. E sabia ele da passagem do novo rabi da Galileia, que, como os essénios, ensinava a doçura e curava as gentes e os gados? O essénio murmurou que o rabi atravessara o oásis de Engadi, depois se adiantara para além. Mas onde além? Movendo um ramo de flores roxas que colhera, o essénio mostrou as terras de além-Jordão, a planície de Moab. Os servos valearam o rio e de balde procuraram Jesus, arquejando pelos rudes trilhos até às fragas, onde se ergue a cidadela sinistra de Macaúr. No poço de Jacó repousava uma larga caravana que conduzia para o Egito mirra, especiarias e bálsamos de Gileade. E os cameleiros, tirando a água com os baldes de couro, contaram aos servos de Obed que em Gadara, pela lua nova, um rabi maravilhoso, maior que David ou Isias, arrancara 7 demónios do peito de uma teçadeira, e que à sua voz um homem degolado pelo salteador Barrabás se erguera da sua sepultura e recolhera ao seu horto. Os servos, esperançados, subiram logo assodadamente pelo caminho dos peregrinos até Gadara, cidade de altas torres, e ainda mais longe até às nascentes de Emalha. Mas Jesus, nessa madrugada, seguido por um povo que cantava e sacudia ramos de mimosa, embarcara no lago, num batel de pesca, e à vela navegara para Magdala. E os servos de Obed, descorçoados, de novo passavam o Jordão na ponte das filhas de Jacó. Um dia, já com as sandálias rotas dos longos caminhos, pisando já as terras da Judeia romana, cruzaram um fariseu sombrio que recolhia a Efraim montado na sua mula. Com devota reverência detiveram o homem da lei. Encontrara ele, por acaso, esse profeta novo da Galileia, que, como um Deus passeando na terra, semeava milagres? A adunca face do fariseu escureceu enrugada e a sua cólera retombou como um tambor orgulhoso. Ó escravos pagãos, ó blasfemos, onde ouvistes que existissem profetas ou milagres fora de Jerusalém? Só Jeová tem força no seu templo. Da Galileia surdem os nécios e os impostores. E como os servos receavam, ante o seu punho erguido, todo enrodilhado de dísticos sagrados, o furioso doutor saltou da mula e com as pedras da estrada apedrejou os servos de Obed, uivando raca, raca, e todos os anátemas rituais. Os servos fugiram para Engamim, e grande foi a desconsolação de Obed, porque todos os seus gados morriam,
as suas vinhas secavam, e todavia, radiantemente, como uma alvorada por detrás das serras, crescia, consoladora e cheia de promessas divinas, a fama de Jesus da Galileia. Por esse tempo, um centurião romano, Públio VII, comandava o forte que domina o vale de Cesareia até à cidade e ao mar. Agora vou aqui saltar. Este sétimo, ouvindo contar a mercadores de Chorazim, desse rabi admirável, tão potente sobre os espíritos, que sarava os males tenebrosos da alma, destracou 3 decúrias de soldados para que o procurassem por Galileia e por todas as cidades da Decápola, até à costa e até às Escalon. Os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona, espetaram nos elmos ramos de oliveira e as suas sandálias ferradas apressadamente se afastaram, ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana. As suas armas de noite brilhavam no topo das colinas, por entre a chama ondeante dos achortes erguidos. Uma madrugada, perto de Cesareia, marchando num vale, avistaram sobre um outeiro um verde-negro bosque de loureiros, onde alvejava recolhidamente o fino e claro pórtico de um templo. Um velho de compridas barbas brancas, coroado de folhas de louro, vestido com uma túnica cor de açafrão, segurando uma curta lira de 3 cordas, esperava gravemente sobre os degraus de mármore a aparição do sol. E por aqui ficaremos, caros ouvintes. Olá, caros ouvintes. Continuação da leitura do conto de Eça de Queiroz, Suave Milagre. Então ficáramos um velho de compridas barbas brancas, coroado de folhas de louro, vestido com uma túnica cor de açafrão, segurando uma curta lira de 3 cordas, esperava gravemente sobre os degraus de mármore a aparição do sol. Debaixo, agitando um ramo de oliveira, os soldados bradaram pelo sacerdote. Conhecia ele um novo profeta que surgira na Galileia e tão destro em milagres que ressuscitava os mortos e mudava a água em vinho? Serenamente, alargando os braços, o sereno velho exclamou por sobre a rociada verdura do vale. Ó romanos, pois acreditais que em Galileia ou Judeia apareçam profetas consumando milagres? Como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por Zeus? Mágicos e feiticeiros são vendilhões que murmuram palavras ocas para arrebatar a espórtula dos simples. Sem a permissão dos imortais, nem um galho seco pode tombar da árvore, nem seca folha pode ser sacudida da árvore. Não há profetas, não há milagres. Só Apolo Délfico conhece o segredo das coisas. Então, devagar, com a cabeça derrubada como numa tarde de derrota, os soldados recolheram à fortaleza de Cesareia. E grande foi o desespero de Sétimo, porque sua filha morria, sem um queixume, olhando o mar de Tiro. E todavia a fama de Jesus, curador dos lânguidos males, crescia sempre mais consoladora e fresca, como a aragem da tarde que sopra do Hermon, e através dos hortos reanima e levanta as açucenas pendidas. Ora, entre Enganim e Cesareia, num casebre desgarrado, sumido na prega de um cerro, vivia a esse tempo uma viúva, mais desgraçada mulher que todas as mulheres de Israel. O seu filhinho único, todo aleijado, passara do magro peito a que ela o criara para os farrapos da enxerga apodrecida, onde jazera 7 anos passados, mirrando e gemendo. Também a ela a doença a engelhara dentro dos trapos nunca mudados, mais escura e torcida que uma cepa arrancada. E sobre ambos, espessamente, a miséria cresceu, como o bolor sobre cacos perdidos num ermo. Até na lâmpada de barro vermelho secara há muito azeite. Dentro da arca pintada não restava grão ou côdea. No estio, sem pasto, a cabra morrera. Depois, no quinteiro, secara a figueira. Tão longe do povoado, nunca esmola de pão ou mel entrava o portal. E só ervas apanhadas nas fendas das rochas, cozidas sem sal,
nutriam aquelas criaturas de Deus na terra, onde até às aves maléficas sobrava o sustento. Um dia um mendigo entrou no casebre, repartiu do seu farnel com a mãe amargurada e um momento sentado na pedra da lareira, coçando as feridas das pernas, com toda essa grande esperança dos tristes, esse Rabi que aparecera na Galileia e de um pão no mesmo cesto fazia 7 e amava todas as criancinhas e enxugava todos os prantos e prometia aos pobres um grande e luminoso reino de abundância maior que a corte de Salomão. A mulher escutava com olhos famintos. E esse doce Rabi, esperança dos tristes, onde se encontrava? O mendigo suspirou. Ah, esse doce Rabi, quantos o desejavam, que desesperavam. A sua fama andava por sobre toda a Judeia, como o sol que até por qualquer velho muro se estende e se goza. Mas para enxergar a claridade do seu rosto, só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia. Obed, tão rico, mandara os seus servos por toda a Galileia para que procurassem Jesus, o chamassem com promessas a Enganim. Sétimo, tão soberano, destacaram os seus soldados até à costa do mar para que buscassem Jesus, o conduzissem por seu manto a Cesareia. Errando, esmolando por tantas estradas, ele topara os servos de Obed, depois os legionários de Sétimo, e todos voltavam como derrotados, com as sandálias rotas, sem ter descoberto em que mata ou cidade, em que toca ou palácio se escondia Jesus. A tarde caía. O mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho, entre a urze e a rocha. A mãe retomou o seu canto, a mãe mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, no murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse Rabi, que amava as criancinhas, ainda as mais pobres, sarava os males, ainda os mais antigos. A mãe apertou a cabeça esgadelhada. Oh, filho, e como queres que te deixe e me meta aos caminhos à procura do Rabi da Galileia? Obed é rico e tem servos, e de balde buscaram Jesus por areais e colinas, desde Chorazim até ao país de Moab. Sétimo é forte e tem soldados, e de balde correram por Jesus, desde o Hebron até ao mar. Como queres que te deixe? Jesus anda por muito longe, e a nossa dor mora connosco, dentro destas paredes, e dentro delas nos prende. E mesmo que o encontrasse, como convenceria eu, o Rabi tão desejado, por quem ricos e fortes suspiram, a que descesse através das cidades até este ermo, para será um entrevadinho tão pobre, sobre a enxerga tão rota? A criança, com 2 longas lágrimas na face magrinha, murmurou: Oh, mãe, Jesus ama todos os pequeninos, e eu ainda tão pequeno e com um mal tão pesado, e que tanto queria sarar. E a mãe em soluços: Oh, meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães me ladrariam na porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me apontaria à morada do doce Rabi. Oh, filho, talvez Jesus morresse. Nem mesmo os ricos e os fortes o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou, e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. De entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: Mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: Aqui estou. O cínico e cético Eça de Queiroz foi capaz de escrever este conto. Ficaremos por aqui.